Estamos mais uma vez em mais uma entrevista hoje com os nossos clientes, Júnior e Thaís, da Finger, e a gente tem o prazer de ter clientes super especiais, clientes brasileiros, que possuem um negócio, uma indústria, vocês vão contar muito melhor do que eu, no interior do Rio Grande do Sul. Então é um case super interessante, um caso super interessante de como eles conquistaram o acesso ao mercado americano, saindo de uma cidade desconhecida, mas mesmo assim sendo globais através dos serviços da GlobalFi e também do planejamento e estrutura deles, obviamente, né? Então, sejam bem-vindos e obrigado pela oportunidade da gente estar aqui conversando hoje. Com certeza, Pedro. A gente agradece imensamente a oportunidade de estar conversando e contando um pouquinho da nossa história, da história minha e da minha irmã. A gente se classifica como sendo jovem, né? Dois jovens empreendedores que vislumbramos, na verdade, este mercado com uns olhos assim bem amplos, tá? Então estamos aprendendo muito, já aprendemos bastante, né, Thaís? Então a gente está aqui hoje um pouquinho para contar um pouquinho da nossa história, né? Meu nome completo é Edson Finger Júnior, mas todo mundo me conhece por Júnior Finger. Então, se a Thaís quer se apresentar também. Eu sou a Ellen Thaís Finger. Como o Júnior já disse aí, nós somos irmãos. A gente vem de uma família muito empreendedora, né, Júnior? Nosso avô, há 45 anos atrás, iniciou uma marcenaria, onde ele produzia de forma bem artesanal brinquedos de madeira, portas, janelas, produtos assim. E depois foi implementando aí, a empresa foi crescendo, né? Também logo depois com a entrada do nosso pai no negócio. Então, são 45 anos de Finger já, né? Móveis. Isso. Nossa. Com a entrada do nosso pai e da nossa tia também, a Josiane, que hoje realmente a gente tem muita gratidão a eles por toda essa abertura que eles nos deram, né? Porque, na verdade, a gente está falando da Falco Furniture, que é uma empresa que a gente abriu nos Estados Unidos, e essa empresa ela está sob a direção minha e da minha irmã, né? Então, ela é totalmente fora. Outra empresa, não tem absolutamente nada a ver com a Finger, e sim, os produtos sim são produzidos internamente na indústria. Então, foi um desafio que eles nos colocaram, nos propuseram, né? Se a gente gostaria de abraçar esse mercado. Atualmente, a gente possui sim também, falando um pouquinho da Finger nos Estados Unidos, mas daí a gente trabalha em outro segmento, daí a gente trabalha via indústria com lojistas, né? Então, é outro nicho de mercado que está em expansão também. Mas hoje aqui com a GlobalFi a gente está falando mais propriamente da Falco Furniture, que é aquele produto monte você mesmo, com a facilidade de instalação, embalagem facilitada, que é enviado via Amazon, Wayfair, enfim, plataformas que tem nos Estados Unidos um grande número de vendas, né? Legal. E quando vocês receberam essa missão, como que vocês descobriram e ficaram sabendo da GlobalFi? Foi através do Instagram, tá? Foi olhando o Instagram, apareceu um anúncio patrocinado. Isso foi em 2020, né? Foi no auge ali. Fevereiro de 2020, Eu não vou esquecer que acho que foi em abril que nós tivemos a primeira conversa com o Diego, isso. E a partir dessa primeira conversa com o Diego, que é um dos diretores, né, do grupo, então a gente conversou com ele e a gente avançou com o plano de negócios, né? Só que foi, Pedro, algo tão rápido que foi questões de 60 dias, né? Foi bem rápido. A gente tinha a empresa aberta já. Plano de negócio formatado, enfim, tudo bem desenvolvido, claro, com a ajuda do nosso pai e da nossa tia internamente aqui na empresa. Então, eles nos auxiliaram muito durante esse passo a passo. A gente precisou mostrar efetivamente os números, mostrar como é que a gente ia atuar de fato, né, nesse novo mercado para a Falco. Que até então, também dando uma explicada, né? A Falco ela surgiu aqui no Brasil em 2012. Ela é uma outra marca da Finger com esse foco em móvel pronto, cômoda, mesa de cabeceira, estantes. E a gente tem também esse foco aqui no Brasil de venda online com os produtos da Falco. Então, a Falco já existia aqui e em 2020 daí surgiu essa oportunidade de que então eu e o Júnior juntos abraçaríamos a causa de levar a Falco
para os Estados Unidos, né? De tornar a marca global. Isso. Legal, e até ia perguntar isso, se vocês já tinham uma ideia de produto ou não, então já tinham um produto que era trabalhado no Brasil. Isso, a gente já tinha esse produto definido aqui, então a gente selecionou aqueles que a gente acreditaria que teriam um melhor fit de negócio, de mercado, né, nos Estados Unidos, e fizemos o primeiro envio. Mas é até interessante a gente entrar na situação de que, com o passar dos meses, a gente percebeu que teria que ter um olhar muito mais específico voltado para o mercado americano. Então, a gente iniciou internamente também algumas mudanças aqui, para que a gente pudesse atender da melhor forma possível os clientes aí nos Estados Unidos. Então, iniciou também uma série de mudanças para nós. Pensar num produto com um design que combine com, né, o que o americano gosta. A gente teve situações de embalagem, que a embalagem que funciona aqui no Brasil não estava funcionando aí nos Estados Unidos, o manual de montagem. Então, a gente costuma dizer que, apesar de ser muito fácil a parte burocrática da empresa hoje nos Estados Unidos, por trás disso, a gente tem muitos outros desafios na questão de ter um produto adequado. Então, é uma facilidade, mas sempre tem muito trabalho por trás, né, Pedro? Que vocês também... Não, e a gente sempre comenta... a gente sempre comenta assim, que não é fácil, é possível, né? Então, e até um tempo atrás nem possível era, porque era tão outro mundo que chegava a ser impossível. Então, a gente comenta exatamente isso. Fácil não é, claro, tem que estudar o mercado, tem que entender, tem que investir, tem que focar, sem dúvida. Sem dúvida. No início era bem engraçado, Pedro, porque a gente nunca vou esquecer, eu e a Thaís, a gente se olhava assim com medo, sabe? Claro, medo de empreendedores jovens sempre vão ter, né? Sempre vai existir. Na verdade, para você ter ideia, a gente vendia 10 produtos, 8 davam problema. Tá? Sim. Então era bem assustador no início. A gente teve que fazer mudanças bem significativas, né? A termo de indústria, principalmente. Porque na questão questão da empresa aí, ela sempre funcionou muito redonda. Sempre foi uma questão da logística, a contabilidade, a abertura. Tudo muito fácil, isso, né? Sempre foi muito tranquilo. Porque eu acho que se a gente tivesse tido dificuldade ainda nessa questão, né, que a gente sabe que aqui no Brasil a gente acaba tendo muito mais burocracia em relação a isso, e problemas, né, que a gente teve de produto e que a gente teve que mudar aqui internamente, daí realmente seria uma missão mais complicada. Então, vocês não iam conseguir focar no... A empresa estaria em boas mãos. Sim, vocês não iam ter a possibilidade, a oportunidade de focar no negócio, né? Vocês iam estar preocupados com burocracia e etc. Exato, então, a gente pode focar realmente naquilo que a gente poderia melhorar aqui, né, a nível de indústria, né, de fabricantes. Isso, foi até uma dificuldade, na verdade, que a GlobalFi não tinha a questão das contas, né? Hoje vocês têm toda a administração das contas das empresas que vocês abrem, né? Tem males que vêm para o bem, vamos falar assim, né? Se não fosse a pandemia, a gente teria que ir até os Estados Unidos e abrir a conta de forma presencial. A gente acabou conseguindo, realmente, por ter uma parceria entre Finger, né, de fato, e Banco do Brasil. Mas, assim, como o Júnior disse, né, ainda não tinha essa possibilidade na GlobalFi. Então, a gente teve que correr atrás de outra forma, né? Eu lembro que a gente pesquisou várias outras formas, até foi assim também, tão rápido a nossa primeira opção, né? Nós tentamos outras opções, mas não... Eu te digo, Pedro, que foi uma das questões mais trabalhosas, tá? Hoje, vendo esse passado... Maior dor. Isso hoje, tá? Então, hoje... Várias empresas que vão abrir, já fica essa dica, né? Porque já vai direto, tá? Porque para nós, no início, foi a questão que gerou maior dificuldade e um trabalho mais árduo. Que demorou um pouco mais, enfim. Era diversos documentos, papelada, assinatura, vai, vem, sabe? Então, isso foi bem burocrático, mas deu tudo certo. Que bom, que bom. Não, exatamente. Com a conta bancária agora da GlobalFi Online... Eu falo assim, quem não ia começar não tem mais desculpa, né? Não, hoje não existe, tá? Fácil, E, na verdade, uma coisa que eu e a Thaís, a gente fala sempre, né? A gente fez um plano de negócios bem detalhado, mas não foi 100% que a gente descreveu no plano de negócio que está acontecendo na prática.
A gente não esperou aquele plano de negócio estar perfeito, porque não existe plano de negócios perfeito, né? Tu precisa simplesmente tirar tuas ideias do papel e colocar em prática. Então é isso que a gente fez. Coragem para de fato fazer o negócio acontecer, né? Encarar, vai ter problema, vai, né? A gente está longe, está distante, mas o bom é saber que temos parceiros e pessoas que a gente, sempre que a gente tinha alguma dúvida, alguma coisa, a gente podia contar. Ainda pode, né? Obviamente, né? Sim, ainda pode. Sim, e até tem uma gente... pergunta nessa linha, assim. E até tem uma pergunta nessa linha. O que significa, assim, sabe, quando cai a ficha para vocês de ter uma empresa nos Estados Unidos, a não sei quantos mil quilômetros de distância de onde vocês estão, e fazendo vendas, tendo volume, tendo uma penetração no mercado. Não sei se vocês já tiveram vendas para a Europa, mas isso vai acontecer em questão de tempo mesmo. O que significa isso para vocês? É algo assim inexplicável, eu diria, tá? No início, eu vejo que... Como é que eu vou... Deixa eu pensar, né? Mas no início, assim, devido aos desafios, a gente imaginava que a gente não conseguiria, tá? Mas a gente... Sabe aquele... A gente é de descendência alemã, né? Então a gente vai... Segue aquela linha e vai até o final, até vencer, até dar tudo certo, né? Hoje a gente vê que a gente teve um desafio bem grande, mas para nós, a nível de indústria, e olhando todo o início da própria Finger, tá? Desde a história do meu avô, desde da nossa história, tá? Eu comecei na empresa também com 11 anos, então toda essa caminhada que eu tive, o que gratifica a nós é ver o meu avô às vezes perguntando, esse container vai para onde? Para onde os produtos da Falcon estão indo, sabe? Como é que é feita a venda? A gente mostra no celular, mostra a imagem do produto. Ele não tem a ideia da distância que tem, onde é que vai esse produto, tá? Mas os olhos dele chegam a brilhar, sabe? Em saber e ver os netos estando presentes nesse processo como um todo, sabe? Ele não faz ideia do que a gente fez, do que a gente passa no dia a dia para fazer a criação e fazer isso dar certo. Mas a gente percebe que a emoção da família, assim, é muito grande, tá? E ouvir também do nosso pai fazendo entrevistas aqui na cidade. Contando que a gente está à frente, que legal. Né? Em frente. O Júnior morou fora, eu morei fora um tempo também. Então, ele sempre conta que ele nos preparou para que a gente tivesse esse momento. E o momento chegou. Então, eu e o Júnior também, além de sócios, né? Nós somos muito, muito próximos como irmãos, então a gente tem uma relação muito boa e as coisas fluem muito bem, a gente é muito família. Mas eu realmente concordo com o Júnior, eu acho que essa sensação de que nosso pai, nossos avós, nossa tia, nossa família pensa, poxa, o Júnior e a Thaís estão superando barreiras ali, né? São desafios, porque é outra língua, a gente atende cliente daqui, então é bacana de ver. Acho que a gente está no caminho certo, sabe? Que legal, que legal. Agora de poder estar levando o nome da empresa, o nome das duas marcas, né? Acaba que vai Finger, Falk, o nome da nossa família, né? Que é o nosso sobrenome, o nome da nossa cidade. Então é muito bacana a gente ver que a gente está alcançando coisas que talvez alguns anos atrás a gente não imaginaria que fosse possível. Isso. Hoje, na verdade, nos facilitou muito a questão da própria Falk, que é o que a gente vende de forma online através da GlobalFi, até a própria internacionalização da Finger, né? Então, hoje tem parceiro nos Estados Unidos, nós temos lojista nos Estados Unidos e em mais 6 países, tá? Que quando eu conto que eu tenho uma empresa com a minha irmã nos Estados Unidos, tá? Então, isso facilita muito as coisas, porque a gente sabe que o mercado ele é competitivo, que burocracia existe sim, que o consumidor ele precisa ser muito bem atendido, assim como a gente faz nos demais países. Eles têm as suas individualidades, né? Tem os seus desafios no dia a dia, sabe? Então, você falar que você já vende para o mercado americano de forma online, isso agrega muito para a abertura de novas lojas, seja da Finger ou seja a venda da Falk também. Então, isso nos facilita. É uma chancela, né? Exatamente. Que legal. E até nisso de ter facilitado a internacionalização da Finger, né?
eu acredito que se esse tema a gente abordasse há uns 4 anos, talvez vocês falariam, nossa, Pedro, você tá maluco vendendo nos Estados Unidos, né? Hoje é super claro. Vocês acreditam, assim, que essa vai ser uma tendência de mais empresas do Brasil e América Latina, principalmente, indústrias, uma tendência, quase uma necessidade de se tornarem globais, internacionais, etc.? É uma necessidade, Pedro. A gente vê internamente aqui na empresa que já não é mais uma opção a gente internacionalizar a marca e os produtos, né? É uma obrigação. É uma obrigação, tá, Pedro? Sabe aquela questão assim, se você não internacionalizar, se você não levar seu produto, mais cedo ou mais tarde você vai acabar morrendo na praia, vamos falar assim, tá? O mundo ao redor, ele tá girando. Se a gente só acompanha isso e não faz nada para acompanhar, né, essa movimentação externa que acontece, a gente morre na praia. E a gente pode falar, né, o mercado no Brasil, ele aparenta ser grande, mas quando a gente entrou nessa parte da internacionalização, o mercado do Brasil ele é muito pequeno. Tá? Na proporção que a gente pode vender, na proporção de mercado, de população, de produto, de pessoas que podem utilizar do nosso produto, ela é muito grande lá. Chega a ser gigante, tá? E a gente só percebe isso depois que a gente coloca os trabalhos em prática, né? E também se a gente for entrar numa questão, né? O país, o Brasil é um país muito volátil, então tem horas que tá tudo dando muito certo, tem momentos que a gente tá, tipo, meio apavorado, não sabe o que vai acontecer. Então, é importante ter essas opções, né? Não dá para colocar os ovos todos numa única cestinha. A gente precisa ir distribuindo ovos. Exato. Quem tem um mercado, meu pai sempre fala para nós, né? Quem tem um, não tem nenhum. Não tem nenhum. Sabe? Então, você precisa sim ter novos mercados, sabe? Exatamente. E o essencial é ter pessoas internas trabalhando com isso, tá? Não é você contratar uma consultoria, você ter uma pessoa externa, sabe, para fazer essa abertura ou esse controle que você vai ter. Se você está inserido na operação e você faz essa abertura, a tendência do negócio dar certo é muito maior. Tá? A gente precisa, o que a gente entende que é importante é ter pessoas internas sabendo de tudo que acontece, né, nessa parte de fora, mas de ter parceiros, né, competentes nas funções dentro do país que a gente está fazendo a internacionalização. No caso, a GlobalFi nos Estados Unidos para nós, né? Exatamente. Então, o apoio, a segurança é essencial para a continuidade do negócio, né? Porque, na verdade, a gente pode dizer, né, Pedro, falando um pouquinho da Finger, a gente não tem nenhuma loja. Porque, na verdade, nós, como Finger, a gente sabe fabricar o produto, a gente cuida da indústria, tá? A gente não vai vender o produto para um consumidor. Sempre tem os seus intermediários, o lojista que faz essa venda, tá? E a Falck, ela já é um pouquinho com outros olhos, né? Porque você entrega o produto para o consumidor. Então, é uma outra visão de mercado. Então, é importante que a gente tenha ela esse ajuda contato, o todo. né? Ela ajuda o todo, porque quando a Falck iniciou, a gente cresceu muito como Finger também, tá? E vice-versa. Uma vai ajudando a outra, tá? Uma vai sustentando a outra, eu te digo, tá? Às vezes uma está vendendo mais, às vezes a outra está vendendo mais, enfim, isso demanda muito questões de mercado. Mas como a gente tem uma empresa com mais de 300 funcionários diretos na fábrica, é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente precisa sempre ter o plano B, sempre ter o produto X e o produto Y para ir efetuando as vendas, sabe? Tem famílias inteiras que trabalham com nós. Nós estamos numa cidade que tem 25 mil habitantes. Então, você pega... É até de arrepiar para nós, né? O desafio que a gente tem diário. Porque a gente vai na indústria diariamente, tem famílias completas, daqui é o pai, a mãe, o filho, a nora, o genro, enfim, trabalhando dentro da empresa. Então, essa responsabilidade é muito grande também. E eles também têm essa noção que o produto que eles estão fazendo está indo lá, não sei aonde, em alguma cidade, que talvez também seja super pequena nos Estados Unidos. Sim, a gente gosta também de expor de envolver. Envolver. Tem situações, tá em produção, né? Um lote de produção que eu sei que está indo aí para os Estados Unidos. Então, como eu estou um pouco mais à frente dessa operação, eu gosto de acompanhar. Chega na embalagem, eu vou lá, né? Normalmente são mais mulheres, daí eu digo, né, gente, esse produto aqui está indo para os Estados Unidos. Ele chega lá num depósito, né, com um parceiro que a gente tem, e depois clientes, consumidores dos Estados Unidos, Canadá,
vão comprar e esse produto vai ir até a casa de um consumidor. Eu digo, é muito longe, né? E elas, né, dá para ver que legal. As pessoas são muito bem engajadas. Se engajam junto com a gente. Tanto que também Legal. esse dia subi lá também conversar com elas e elas já me pediram, e aí, Thaís, chegou a mercadoria e tal, como é que tá? Então a gente percebe que eles têm essa mesma preocupação. É um desafio também manter o pessoal sempre engajado aqui com nós, mas acho que também está tudo indo no caminho certo. Legal. E para a gente já encerrando, o que, no ponto de vista de vocês, seria uma frase ou uma palavra para descrever a GlobalFi? Segurança. Credibilidade. Enfim, são várias, tá, São várias, Pedro? mas Não tem uma em assim, específico, tá? O principal para mim é a segurança que a gente tem, né, de ter a empresa ali, enfim, questão contábil. Isso traz uma segurança muito grande. Muito grande. Tá. Como tu mesmo disse, a gente consegue focar em melhorias internas aqui na indústria e não ficar focado em questões burocráticas daí. Exatamente. Então, uma segurança. Uma confiança muito grande, você, sabe? né? Então, Legal. Não existe uma frase, uma palavra única, sabe? Não, que bom. A gente, um conjunto ainda de frases e sentimentos. A gente se sente parte da família GlobalFi, assim como vocês, acho que se sentem parte da nossa família. Com certeza. Né? Então, isso para nós é gratificante. É uma parceria muito boa. Gosto muito. Legal. Bom, conversamos hoje então com o Júnior e com a Thaís, da Falck, da Finger, clientes GlobalFi, vendem imóveis nos Estados Unidos, de uma cidadezinha... Qual é o nome mesmo? Sarandi. Sarandi. Meu pai nasceu aí por perto, viu? Que legal. E que vendem imóveis para o mundo inteiro. Hoje vendem nos Estados Unidos, Canadá, mas possibilidade de vender para o mundo inteiro através da GlobalFi. E, pessoal, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, pela oportunidade. Foi um prazer conversar, conhecer mais e saber que estamos todos na mesma linha, no mesmo caminho. Com certeza. Nós que agradecemos a cada um da GlobalFi que pega a nossa peça, que pega o produto, que entrega para o consumidor, que mexe com muito carinho em tudo aquilo que a gente produz aqui também, sim, com muito carinho com todos os nossos colaboradores internos. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro.